Foi. Opa, foi. Beleza, tá, foi. Tá? Então, veja, vocês vão encontrar no mercado vários aparelhos de fotopolimerização, né? Acho que todos aí já... Eu não sei se vocês têm o de vocês lá para a faculdade, se usa da faculdade, ou se trabalha em algum consultório que já usa, né? Então, a gente vai ter uma gama de aparelhos, todos hoje são LEDs, o mercado está dominado pelos LEDs, né? A gente vai falar um pouquinho, os primeiros foram... Na verdade, os primeiros foram ultravioletas, depois vieram os halógenos. Se alguma hora vocês forem comprar um aparelho, tá, gente? Um aparelho de fotopolimerização, vamos dizer assim, mais simples, uma coisa que a gente pede, eu dar estão ouvindo todos? O que a gente aconselha é, primeiro pontas, as pontas, tá vendo aqui meu cursor? Olha aqui, ó. O cursor, essa ponta aqui, ó, geralmente essas que são pretas, assim, né, que são fechadas, assim, são melhores do que essas aqui, ó, que são todas de algum poli, alguma coisa, de um plástico, tá? Então, se você for escolher entre esse fotopolimerizador e esse fotopolimerizador, dê preferência a esse que a ponteira é escura, tá? Ela evita a perda de luz, tá ok? Outra, se puder pegar, você pega essa ponteira, também a gente tem que... Pode falar. Tudo bem? Ah, apareceu. Ela tinha sumido, mas apareceu agora. Ah, tá? Então, entre uma ponteira assim de plástico livre e uma ponteira assim escura, dê preferência a esta, tá? Outra coisa que a gente deve observar, você tira essa ponteira e coloca sobre uma superfície com um desenhozinho lá no fundo, vamos dizer assim. A ponteira, ela tem que ter coerência, ó. Vamos lá, que é o símbolo da odontologia. Se você põe a ponteira sobre uma figura, você vê através aqui na pontinha dela, tá vendo? Você tira essa ponteira, tira a ponteira do corpo do aparelho, coloca sobre uma figura, você tem que ver através dessa figura, através dessa ponta, a figura íntegra. Se você for ver que ela está embaçada, ou que ela é distorcida, a qualidade dessa ponteira é ruim. A luz, na hora que for passar, ela vai apagar, ela vai se perder energia. Ela tem que ser uma ponteira que a luz passe livre. Entenderam? Tá? Tudo bem, gente? Então, às vezes você fala, qual que eu compro? Por que eu compro mais caro, mais barato? Mas veja, então, entre uma ponteira de plástico assim e uma escura, preferência a essa, tá? Outra coisa, ver a transparência, a passagem, coerência, se eu não me engano o nome, né? Você põe a ponteira sobre um objeto, você vê ele do outro lado, né? Ele não tem perda de luz na hora que ela vai passar, a luz sai do aparelho e atravessa essa passagem aqui, tá? E temos aparelhos Professor, direto, como... Oi, pode falar. O Valo, o Radi, também, que eles não têm essa ponteira, então a energia é mais aproveitada. Fala. Quem está falando? Professor, sou eu, a Elaine. Professor, quando Oi, coloca o filme plástico na ponteira, ele interfere? Olha, a rigor ele tem uma certa interferência, sim. É muito pouca, tá, Elaine? E não dá para trabalhar sem ele, tá? O ideal é não trabalhar sem ele, né? Por conta de biossegurança. Mas se você for medir, existe uma pequena perda, tá? Você tem que esticar ele bem, deixar ele bem liso. Evita de quando você vai colocar ali na ponteira, por exemplo, evite que o plástico filme, ou que você deixe enrugado. Deixa ele bem lisinho, então, sabe? Né? Tá, então e ele também ajuda... interfere mais. Esse papel... Oi? O saquinho, então, interfere mais. Ele é um pouco mais grosso. Se você for rigoroso, ele interfere um pouco mais. Mas ele é importante por duas coisas. Primeiro por biossegurança, tá? E também, se você não proteger aquela ponta, a tendência é você, sem querer, às vezes, encostar na resina e ela começa a formar... Acho que todos nós já passamos por isso. Pega a ponteira, tá cheia de resininha que foi polimerizando, e na hora que a gente vai tentar tirar ou limpar, a gente começa a riscar a ponta por onde sai a luz. A gente começa a estragar, vamos dizer assim, essa ponteira de plástico, a ponteira escura. Então, primeiro por biossegurança, lógico, né? E hoje cada vez mais. E outra, também para evitar que a resina cole
aqui na ponta e vai sobrepondo. E quando você vai tirar, vai passar algum instrumento para remover aquilo, você começa a riscar essa ponte e começa a perder a qualidade da passagem da luz. Respondi? A Respondeu. Ângela e Sim. tudo Sim. bem, gente? Se for Mas aí eu aumento o se tempo. você for bem... Luz é normal, gente. Veja, não é que vai apagar a luz continua passando, mas você pode aumentar se quiser, não tem problema algum, melhor, tá? Mas assim, às vezes a diferença é muito pouca, tá? Existe um grau de interferência, se você for puritano, ortodoxo, você vai falar, pô, mas diminuiu um tanto, nem sei quanto, tá? Mas se você está inseguro, eu costumo falar assim, gente, em qualquer caso clínico, tá? Você como profissional, aí eu pus lá um saquinho e eu acho que aquele saquinho, ele está bloqueando muito a minha luz. Você ficou inseguro? Ao invés de você aplicar 20, aplica 40, aplica 30. Não tem problema, tá? Há um grau de interferência, existe. Não chega a ser exatamente crítico a ponto de acabar com a sua polimerização. Respeitando tudo aquilo que a gente está falando aqui, tá? Na verdade, o próprio fabricante, quando ele te fala para você colocar 20, 30 segundos, ele está te dando um grau de segurança para o material dele. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Obrigada. Todo mundo tranquilo? Então, veja, quando vocês forem comprar seu aparelho fotopolimerizador, tomem esses cuidados que é interessante. E tomem cuidado com a procedência também, que é interessante a gente ficar meio atento a isso, tá? Doutor, existe um limite máximo para exposição à luz? Máximo? Não conheço. Por exemplo, se eu puder colocar... um minuto de luz, tudo bem, prudente? Ou 2 minutos de luz? Não, aí depende da sua energia, tá? Aí vai depender um pouco aí é outra história. Vamos supor, quanto mais você polimerizar um material, em tese, você vai convertê-lo mais rápido, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: você vai comprar esse aparelho aqui, ó, esse valo aqui. Aí o fabricante fala, doutora, o valo ele te dá 3.000 miliwatts por segundo de potência. Olha que maravilha, é fantástico isso e tudo aquilo. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: tanto que a energia, quando ele fala em 3.000, você vai usar, ele põe ele nos 3.000 miliwatts por segundo, por centímetro, ele te dá, se não me engano, acho que são 3 ou 5 segundos de exposição, porque é muita energia, tá? O problema da luz, assim, não é porque você está com um aparelho fotopolimerizador com alta energia, ele é melhor que um de baixa energia. Porque, lembra que eu falei da velocidade da polimerização? Tá? A forma que ocorre a polimerização, ela tem que ser controlada. Não adianta você pegar, jogar 3, 4 mil watts em cima de uma resina, que a contração é muito rápida. E isso a gente também procura controlar. Então, o que a gente vai usar, geralmente, um fotopolimerizador, a gente pede hoje que, o mínimo hoje de um bom fotopolimerizador seria acima de 650, 800 miliwatts por centímetro quadrado, tá? Um bom fotopolimerizador gira na faixa de 1 a 1,5 mil watts, mil watts, tá? 3.000, 4.000 você pode usar, mas depois que você já fez toda a restauração, né? Então você quer dar aquele banho de luz final, porque a contração inicial, o problema é naquela primeira massa que você está colocando, você jogar energia demais, há um estresse muito rápido, muito forte. Eu acho que eu não pus aqui, até para eu não sei se eu ficou alguma, deixei, eu acho que não. Eu ia falar um pouco de formas de polimerização. Tem polimerização em ponto, em rampa, em soft start, tem várias formas, às vezes, você tentar controlar, tá? Mas hoje, se você pegar um fotopolimerizador, usá-lo durante 20 segundos, ou tempo de fabricante, com a energia de 1.000 a 1.200 miliwatts, ela é suficiente. Se você quiser jogar muito mais energia, você vai jogar no final. Então, nas primeiras camadas, você põe lá 10, 20 segundos e vai acrescentando, e no final, né, você vem e dá entre aspas, um banho de luz. Então, se você somar tudo, Angela, você vai ver que você vai dar mais de minuto de energia nas resinas, tá? Mas o importante é cada camada. Não adianta você quer jogar 3 anos, muita energia. Você lembra dos fotopolimerizadores de plasma? Né? Lembra disso, não? Arco de plasma. Eu sou desde o tempo da ultravioleta.
Então, mas teve um arco de plasma que era um fotopolimerizador, era super caro na altura, era caríssimo, acho que ele dava 5.000 miliwatts, e ele era 1 segundo de fotopolimerização só. Aquilo ele caiu, ele entrou e saiu do mercado, mas por quê? Era muita energia, essa energia girava contração, não contração, a contração é a mesma, volto a insistir, a contração é a mesma, é 1%, 1,5%, seja lá o que for. Mas a forma que ela ocorre, aquela rapidez que os monômeros se juntam, é muito rápido. E aí gera um estresse muito forte. Então, você vai comprar um aparelho lá, um Radi, você vai comprar um Valo, você vai comprar um Blue Phase, você vai comprar um Elipar, porque a qualidade dele é muito boa, tá? Mas não necessariamente pela potência, não porque ele tem 3.000, 2.000, não. Porque isso você vai controlar, você vai usar na verdade, você vai usar em pouco. Eu tenho um Valo, os 3.000 quase não uso. Talvez, às vezes, numa cimentação, que eu já dei a primeira polimerizada, retirei os excessos, e aí eu vou e jogo no final, entendeu? Mas não que o meu objetivo seja ter 3.000, 2.000 miliwatts de potência. Tá? O inicial a gente vai trabalhar com 1.000, 1.200, você trabalha muito bem e bem tranquilamente. Explicou? Tudo bem? Tudo bem. Pode seguir? Tranquilo? Era isso? Acho que era essa dúvida, né? Mas se você quiser aplicar 1 minuto, 2 minutos, você pode continuar aplicando. Você vai aplicar, necessariamente você vai aplicar. Eu não aconselho você ficar 1 minuto em cima, não tem porquê. Até clinicamente, o seu tempo clínico não necessita disso. E a sua qualidade vai ser a mesma, ou às vezes até melhor, devido a essa contração, tá? Mas no final, quando você jogou uma camada, 2 camadas, 3 camadas, parará, você vai ver que você chegou no minuto e pouco, tempo final. É muito comum, é muito comum. Tá? Olha aqui, ó, aí, para a história também, ó, que os aparelhos. Nem falei do ultravioleta aqui, eu tirei fora, que deixa fora. Mas muito tempo a gente usou muito as lâmpadas halógenas, que é um bom fotopolimerizador, diga-se de passagem, tá, gente? Não é ruim, não. Ele hoje que a gente está. Vocês veem aí que hoje a gente está tendo esses multiwaves aí, que é o Valo, o Blue Phase, o Elipar, que tem vários comprimentos de onda, parará. Os halógenos tinham um comprimento de onda bem amplo, mais amplo, né? Então é interessante, mas hoje em dia acho que nem se fabrica mais, a gente não encontra mais, eles esquentavam, eram grandes, né? Você encontrava vai de 300, não tinha aparelho, às vezes estava com 100, Esse ainda era tinha 100 miliwatts, não. Esse ainda era pequenininho. Esse ainda era dos pequenos. É verdade. Eu tinha um tijolão da Dentsply, era o Primalite, que ele era um cabo, né? Aquele cabo de fibra, aquele cabo de 1 metro e pouco, perdia toda a energia do mundo no caminho. Nossa Senhora, é história, que eu costumo falar, a vantagem de a gente ter um pouco mais pior maduro, que custava quase que o preço de um carro, né? Quando lançavam. Era quase o preço de um carro. Muito caro. Era bem caro. É o que a gente fala, né? Às vezes a gente fala assim, hoje scanner, essas tecnologias, raio-x digital, a tendência é essa, né? As coisas depois... Hoje um fotopolimerizador, vamos dizer assim, não é que tem uns caros mais baratos, mas hoje é um aparelho bem acessível e, não dá para você viver sem, né? Mas assim, é um aparelho acessível, né? E é como você falou, quando se lança tecnologia, é sempre cara, ela vem sempre com valor muito agregado e tudo mais, que é mais difícil, né? Mas era no caso. E aí vieram os LEDs, né? Aí toda a história dos LEDs e tudo mais, né? O Radi Plus, a 1.500 miliwatts, é um ótimo fotopolimerizador, né? E temos vários aí no mercado, né? Volta a existir, que essa ponteira é melhor que se fosse toda de plástico, tá? Enfim, né? Isso a escolha aí vai para o bolso das pessoas, né? Vai para o gosto pessoal, enfim, mas a energia é importante. O comprimento de onda, isso aqui, todos eles vão geralmente no 450, 480, porque é a faixa que a canforoquinona polimeriza, que é o fotoiniciador de uma resina composta básico, tá? Então, se você fala em fotopolimerizador, o fotoiniciador, uma resina composta básica, a mais tradicional é a canforoquinona, e outras, é lógico, tem outras, mas a mais importante, a mais usada, seria a canforoquinona. Esse aparelho aqui, sei lá, Lux, da Volks, sei lá, ele tinha, por exemplo, Softstar é assim, tem alguns modos de você usar para polimerização. Tem uns que você começa baixinha a energia e vai aumentando, tem outras formas de aplicar que ela começa baixinha, aí para a luz, dá um tempinho, volta de novo.
que é forma de você, aquilo que eu falei, você, às vezes não é tão bom ou não é tão interessante você jogar um pacotão de energia em cima de uma resina. Então, você às vezes tem que controlar esse depósito, digamos assim, de entrega de energia para a resina composta sofrer a polimerização, tá? Então, vocês vão ouvir, em literatura, às vezes alguém fala, olha, esse meu aparelho aqui, ele tem modo soft start, ele tem modo em rampa, ele tem modo em ponto. Em ponto o quê? É como se fosse uma luz estroboscópica. Aplica, sei lá, 2 segundos, apaga. 2 segundos, apaga. Né? Então, tem várias técnicas ou formas de polimerização que alguns aparelhos permitem fazer. Mas nada impede que você, com um aparelho comum, que solta energia normal, quando você aplica 10 segundos, os 10 segundos são de 1000 miliwatts, e você consegue controlar a distância. A gente vai falar um pouco lá na... Hoje a odontologia estética adesiva ela é LED dependente, né? Desde uma restauração simples, digamos assim, convencional, simples não é nada, né? Se fosse simples seria uma maravilha, desde uma restauração de uma classe 1, de um pré-molar, até a colagem de meia dúzia de 8 laminados em cerâmica, são totalmente LED dependentes. Sem luz e sem resina, a gente não consegue fazer. O cimento que a gente usa para colar os laminados sobre os dentes é um cimento que é uma resina composta, tá? É uma resina composta, uma viscosidade diferente, com algumas propriedades diferentes, mas é uma resina composta, tá? Outra coisa, agora que eu vou falar muito de fotopolimerizador, que é o que mais hoje em dia a gente fala muito, e eu costumo falar isso nas clínicas, às vezes eu pego os alunos e dou uma puxadinha de orelha, que não é só ter o fotopolimerizador. Opa, eu comprei um Blue Phase, estou com um Elipar lá que custa R$5.000, um Valo de R$5.000, agora eu estou feito, legal, tá? Bom, esses aparelhos, aqui dá para ter uma imagem, por exemplo, a forma que a profundidade, a colimação de luz, ó, de um aparelho para o outro, olha como ela se difunde nos outros, aqui, ó, em outros, comparando. Então, veja, por que às vezes um aparelho é um pouco mais caro, ou é melhor, ou tem uma lente que faz com que essa luz seja convergente para aquele material e não fique se dispersando, né? Além da ponteira, que a gente às vezes também tem que tomar cuidado, mas mesmo aqui, na hora que saiu da ponta da ponteira é ótimo, tá? A forma com que a luz sai, a profundidade que ela atinge é muito importante. Olha, no segundo aqui ela se dispersa, no outro também se dispersa, e a gente vê, ó, a intensidade é menor, ó. Então, essas características, às vezes, da ponta ou de um aparelho fotopolimerizador é um diferencial. É o quanto de energia. Então, às vezes eu estou com um aparelho bacana, bonito, e você acha que está jogando energia pra caramba, e você não está jogando. Ao mesmo tempo, 1000 miliwatts, 1000 miliwatts, 1000 miliwatts. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Mas vocês concordam? Não sei se todos estão vendo essa imagem. A quantidade, a forma que essa energia ela é depositada sobre o meu material é diferente, tá? Então, isso é o que vai diferenciar, às vezes, uma ponteira, um fotopolimerizador do outro tipo de lente, um tipo de aparelho, tá? Além da técnica que nós estamos usando, tá ok? Então, veja, a qualidade, isso eu já falei, a qualidade de luz que eu estou entregando, a forma de luz que eu estou entregando, o tempo de luz que eu estou entregando sobre um material restaurador, seja ele qual for, eu vou insistir nisso, gente, tá? Desde o material de R$20 ao material de R$200, é fundamental. Se eu não fizer isso de forma correta, de forma adequada, a longevidade, a qualidade da minha restauração fica prejudicada, ou ela pode ficar prejudicada, ou ela vai durar menos, tá? Outra coisa que é muito importante, isso aqui o meu mestrado foi em cima disso, foi o fato de um material, mas que eu pus a luzinha, um dia eu vi no congresso, aí teve um videozinho de uma empresa mostrando com o fotopolimerizador dele, olha como a resina endureceu. Resina endurecer não quer dizer nada. Se você pegar um bloquinho de resina e deixar no sol lá fora, ele vai endurecer, gente. Endurecer é uma coisa, outra coisa é polimerizar. Tá? Não é nem questão de polimerizar, todo ele polimeriza. Quando ele endurece, entre aspas, ele polimeriza. Só que tem que ter um grau de conversão legal.
uma maior quantidade e a melhor forma de polímeros formados, tá? Então, veja, não é só porque você pegou uma resina, botou uma luzinha em cima e a resina ficou durinha, não significa nada. A profundidade de polimerização, a qualidade de polimerização é importante, tá? E não é só, como eu lembro disso direito, alguém que mandou até para mim, mostrando lá no stand, olha como polimeriza. Meu, não disse nada, não falou nada, né? Não falou nada, né? Não é que eu botei 5 segundos e endureceu, ele polimerizou. Não, ele até polimerizou, mas de forma inadequada, tá ok? Então, veja, o fato da sua resina ter endurecido não é que ela polimerizou de forma adequada. O que vai acontecer? Rapidamente ela vai pigmentar, ela vai manchar, ela vai infiltrar, ou, às vezes, imediatamente o paciente vai relatar dor, né? Quando a longo prazo, a médio prazo, ela mancha, pigmenta, beleza, ou foi você que não escovou direito, você que tomou muito café, você que fuma, etc. O ruim é quando você faz um trabalho desse, não polimeriza adequadamente, e o paciente no outro dia te liga e fala, doutor, sabe aquela obturação que o senhor fez? Está doendo, sabe? Está esquisito, e aí é ruim, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que é um passo muito importante na hora da técnica da restauração. Então, veja, não é só o material que eu estou usando, não é o sistema adesivo, nem nada, tá? Eu preciso estar preocupado desde a hora de inserir essa minha resina na cavidade, a forma de eu inserir essa resina na cavidade e a qualidade do meu aparelho de fotoativação, tá? Hoje, cada vez mais, a gente está buscando aparelhos que têm uma faixa de comprimento maior, né? A gente trabalha numa faixa na polimerização da resina, como eu já falei há pouco, ela gira em torno de 450, 400. O pico de recepção de energia da canforoquinona, que é o agente fotoiniciador principal, né? Tem outros, mas o principal é a canforoquinona, de forma geral, isso está mudando muito, é no pico de 470 nanômetros. Tá? Então, nossos fotopolimerizadores, as luzinhas azuis que vocês veem aí, que vocês compram, ela gira em torno de 450, 480 e beleza. É o comprimento de onda que a canforoquinona recebe a luz, ela é estimulada por essa luz azul nesse comprimento de onda, e aí faz aquele desenhozinho que foi feito lá atrás, ela solta energia, na hora que solta energia quebra todas aquelas duplas ligações dos carbonos dos monômeros, eles se espalham, começam a se unir e formam um polímero, tá? Basicamente a canforoquinona. Só que hoje a canforoquinona é um fotoiniciador muito amarelo, ela dá muita alteração de cor na resina, a resina muda de cor. É comum você falar, poxa, você põe a resina numa cor, na hora que você polimeriza, ela muda de cor. Você pega uma faceta, um laminado fantástico, que você fez com a melhor cerâmica do mundo, o melhor protético, cobrou caro pra caramba. Aí você vai lá, vai com cimento, uma resina composta para colar, com cimento, um agente cimentante à base de resina composta, com uma canforoquinona, que tem canforoquinona, tem amina e tal, e isso muda às vezes a cor. Aí o resultado final às vezes não fica tão legal. Então hoje a gente percebe não, isso existe na literatura, os fabricantes, aliás, eles estão desenvolvendo outros tipos de fotoiniciadores que alteram menos a cor final da resina composta, por conta da estética. Só que o TPO, o Ivocerin, esses novos, não são tão novos, e tem outros tantos, um monte de nome aí, tudo para quem gosta de química, é uma maravilha, viu? Para nome de química, a gente não sou tão atento. São vários novos fotoiniciadores que eles também são fotoativados, às vezes nesse comprimento de onda, mas alguns deles, o Ivocerin, se eu não me engano, o TPO, eles às vezes vão para uma faixa de menos de 450. Então você imagina, você está aplicando uma luz azul do seu fotopolimerizador bonitinho lá, e essa luz ela entra na faixa de 450 a 480. Só que aquela resina composta que você comprou, ou aquela resina ultra mega, hiper mega moderna, de 300 conto, tubinho, ela tem um fotoiniciador dela que ele só é estimulado com 430, 420. Ou seja, ele vai polimerizar, porque ele também vai ter um pouco de canforoquinona, ele vai ter um outro componente lá, fotoiniciador, mas, às vezes, o principal dele trabalha em outra faixa. Então, você vai aplicar a sua luz,
o material vai endurecer, só que ele não vai endurecer, ele não vai converter de forma adequada. Então, a gente até um tempo atrás, a gente estava falando assim, que daqui a pouco vai vir resinas compostas ou polimerizadores para determinados tipos de fotoiniciadores. Acho que vai ser muito complexo isso, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo, o que a gente está percebendo cada dia mais no mercado, é realmente a vinda, né? E está vindo para chegar os fotopolimerizados dito polywave. O que é polywave? Olha aqui, ó, o blue phase aqui, ó. Vocês estão com essa imagem, gente? Que já foi para fotopolimerização, que passou aquela imagem dos fotoiniciadores. A próxima é que os fotopolimerizadores, os primeiros foram os single waves, né? A primeira e segunda geração, terceira geração, a terceira é polywave, né? Que Sim, são fotopolimerizadores que têm... Deu, né? Tá vendo? Ó? O primeiro, a comprimento de onda, Sim. 430, 500 nanômetros. Na verdade, é 450, 480, 490. E a geração, e já não é de agora, tá, gente? A gente é que o nosso mercado está pegando isso nos últimos, talvez, 5 anos, 4 anos, com Blue Phase, com Valo. O Valo é o mais forte no nosso mercado, né? Mas você vê que eles têm, ó, vários LEDs, não é só aquele LED azul, tá? Ó, o Blue Phase, ó, com 2 LEDs, ó, que vai de 380 a 431 e o outro de 430 a 540. Eu não estou preocupado com esse aqui, ó, 220 miliwatts ou 3.200 miliwatts. Isso aqui é para inglês ver às vezes, tá? Olha, meu aparelho é mais potente. Esquece aquilo que eu falei, tá? Eu não vou jogar isso aqui em cima de uma resina. Eu vou trabalhar com ele na faixa dos 1.000 e pouco. Isso aqui eu complemento lá no final. Ou às vezes uma região que tem pouca passagem de luz, eu preciso usar um pouco mais de potência. Mas olha aqui, ó, o Valo. Ó, o Valo já vem com 4 LEDs. 2, ó, a 439, um a 405, que é já quase lá, quase não, é lá no violeta, né? Eles têm uma luz no violeta, tá? E outro 460. Então, polywave são várias ondas, né? Quando você ouve falar, olha, eu tenho um fotopolimerizador que é polywave. O que é polywave? É um nome bonito, não? Ele não vai trabalhar só numa onda, só num comprimento de onda de 450 nanômetros. Ele vai trabalhar em vários, ele vai ter vários LEDs, vários comprimentos de luz, vai ter um violeta, vai ter um azul, um pouquinho entre um e outro. São vários LEDs que emitem vários comprimentos de ondas. E qual é a ideia? Porque isso é mais bonitinho, é cheio de luzinho, o cara mostra lá as fotos, um violeta, outro um azul, outro 4, 5, é bonitinha aquela imagem, né? Mas aquilo é só dizendo o seguinte, para que é aquilo? Não é pela imagem, não é pela luz. É simplesmente porque as resinas, cada vez mais, eles estão sendo incorporados nas nossas resinas compostas, tanto de restauração quanto de cimentação, novos fotoiniciadores. E esses fotoiniciadores estão trabalhando, estão recebendo energia em outros comprimentos de onda. Então, se eu pegar uma resina que tem um fotoiniciador que trabalha na faixa de, vamos supor, 400 nanômetros, esse meu single wave, ele não vai estimular. Ou vai estimular muito pouco, até ela recebe uma energia e capta essa energia e dá o início ou dá o complemento da polimerização, mas ele não é adequado. Então é aquilo, o material endurece, fica durinho, fica bonitinho, mas, como é que fala, né? Paoco, né? Você vai ver tudo bonitinho por fora, mas lá dentro está todo oco. É o efeito... tem um doce, né, que é durinho por fora e lá dentro está todo mole. Então você olha por fora, olha, é durinho, né? Então a resina às vezes é isso, ela está por fora bonitinha, da cor linda, bacaninha, dura tal, mas lá no interior dela a qualidade de conversão não foi boa. Tudo bem? Então veja, quando vocês vão comprar um fotopolimerizador, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos aos tipos de resinas que vocês vão usar, né? Onde que eu vou saber? Mas onde é que eu vou saber qual é? Vai lá na bula, o fabricante tem que te informar. Se não tiver na bula, mande uma mensagem para ele, tá? Isso ainda hoje não é tão crítico. Vou ser muito franco para vocês, não chega a ser tão crítico. Mas a tendência é isso cada vez mais se acentuar, tá? Seja por qualidade final de material, de propriedades mecânicas e tudo mais, e vamos cá entre nós, a boca pequena, seja por interesses econômicos da indústria, tá? Olha aqui, ó, esse quadro aqui, olha só, outra coisa importante, gente. Ó, isso aqui foi feito, ó, foi em 2002, um trabalho até meu de um colega, quando eu fiz o doutorado, fiz o mestrado, não é bem do mestrado, mas a gente complementou depois. Aqui também tem do pessoal do Baratieri, bem próximo. Quando você pega
Você pega a sua ponta. Quando a gente fala em potência, tá? Então quando você fala em 1000 miliwatts, 2000 miliwatts, 3000 miliwatts, quando você fala isso, é que você pegou a ponta do seu aparelho de fotopolimerizador, encostou lá na resina, tá? Encostou lá na resina. Esteja ou não com plastiquinho, tá bom? Então, veja, se eu pego a ponta do meu aqui nesse caso, é um trabalho de 2002, é um fotopolimerizador com 550 miliwatts, zero distância, ou seja, eu peguei a ponta do meu fotopolimerizador, encostei na minha resina composta, ou seja, 0 milímetros de distância, tá? Eu tenho 100% de energia. Na altura a gente mediu com um aparelho de um radiômetro, tá? Um aparelho que mede a potência. Então, quando você encosta, né, 0 deu 550. Na hora que você afasta 2 milímetros, então aí nós afastamos, foi feita uma matriz, colocou-se uma matriz metálica, né, de 2 milímetros de espessura, colocamos a ponta do nosso fotopolimerizador, veja, a potência caiu de 550 para 410, ou seja, caiu para 74%. Na hora que foi para 6 milímetros de distância, caiu para 64%. Isso significa o quê, gente? Significa que quando você está preenchendo uma cavidade, uma classe 2, né, aquela proximal de um pré-molar, de um molar, se você pegar o seu aparelho de foto, encostar ele em cima do dente, em cima das cúspides, que é a sua barreira, mais do que aquilo você não consegue, concorda? Você colocou a resina lá embaixo na cervical, pegou aqueles 2 milímetros de resinas que a gente conversou, colocou lá no fundinho da cervical. Qual a distância que você tem lá de cima da ponta até lá embaixo? Gente, facinho 6 milímetros, em torno de 6 milímetros, 5 milímetros, vai depender do dente, vai depender da angulação. Então, veja, mesmo que você esteja usando um aparelho de 1000, sabe quanto está chegando lá embaixo? 60%. E aí, talvez, Maria, você tenha que dobrar um pouco mais. Não, eu não estou tão preocupado, porque na hora que eu jogar a segunda camada, eu vou jogar mais um pouco de energia lá de novo, tá? Mas isso são coisas que a gente também tem que tomar cuidado. Quando é uma cavidade classe 2, que você não tem acesso, é um limite de técnica, e você tem que ficar atento. Por quê? Cervical, lá embaixo, pertinho da raiz, para dar sensibilidade é uma delícia se não estiver bem polimerizado. Cervical, lá embaixo, pertinho da raiz, onde a gente tem um esmalte pobre, para dar uma infiltração é uma delícia, tá? Então a gente tem que tomar mais cuidado. Quando a gente está trabalhando lá na cervical, colocando camadas pequenas, e a gente sabe, a gente tem noção que o nosso fotopolimerizador está a uma distância, mesmo, mas lá na resina, na bula, ele estava falando que era para botar 20 segundos, eu botei 20 segundos. De repente é legal você botar 30. Ou então você ter o cuidado depois de colimitar quando você tirar a matriz, todo aquele conjunto, ir lá pela vestibular, ir lá pela palatina e complementar a polimerização. Por quê? Porque eu sei que lá embaixo, lá na cervical, a minha resina recebeu menos energia. Tudo bem? Então, agora, quando acontece ali, é limite de técnica. O ruim é quando você vê o colega fazendo uma classe 5 na vestibular do central superior, e ele está com o fotopolimerizador ali, batendo papo com a secretária, batendo papo com o acompanhante do cliente, ou sei lá com quem, tendo papo com o fotopolimerizador longe, passeando no ar. Você imaginaram a situação? Não, isso acontece lá na clínica, bolando, o que a gente vai fazer no final de semana, daqui a gente vai para onde? E o fotopolimerizador, ao invés de estar bem encostado, ou bem próximo àquela resina composta, ele está flutuando. Ele está distante, sem necessidade, porque quando é uma classe 5, num central superior, eu consigo, literalmente, encostar a ponta do meu fotopolimerizador na resina. Entenderam? Isso é técnica. Não adianta eu estar usando uma resina, de novo, vou encher o saco. Super cara, super bambambam, parari, parará, se eu estou com o meu fotopolimerizador a 2 dedos, passeando, ou então eu comecei fotopolimerizado no central, e quando eu olho de novo, eu estou com a ponta do meu fotopolimerizador no canino. Por quê? Eu fiquei batendo papo, olhando as paredes, e quando eu fui ver, eu mexi a minha mão. Isso é muito comum. Isso acontece todo dia, e não é na clínica. Isso é no dia a dia dos consultórios. A gente vê isso em curso de especialização. Profissionais, quando vai ver, está lá batendo papo, tal, e distrai. Tá? Então,
mais um cuidado de técnica. Até quando o acesso permite, o nosso fotopolimerizador, a nossa ponta do fotopolimerizador tem que estar o mais próximo possível da nossa resina. Por quê? Quanto mais distante, quanto mais afastado, cai muito a minha potência. Não adianta eu estar com um fotopolimerizador de 3.000, usando os 3.000. Se ele estiver longe, ele não está fazendo nada, está fazendo cosquinha, gente. Tá bom? Beleza. Outra coisa, olha aqui, ó. Imagina isso aqui, um desenho esquemático, acho que não apareceu ainda para todos, mas aqui é um desenho esquemático ó, de 2 milímetros de uma resina. Vamos supor, imagina que você está, aquela camada de resina que a gente falou para vocês, lembra? Vai levar de 2 em 2 milímetros, tá bom? Então, você leva uma camada de resina de 2 milímetros de espessura. Agora, você pode contar aqui imaginando uma coroa de resina, uma coroa de porcelana, que tenha uma espessura de 2 milímetros, tá? Que é comum. Eu vou fazer uma coroa total, fiz uma inlay, fiz uma onlay. É muito comum, em alguns pontos dessa minha coroa, ela ter 2 milímetros de espessura. Na hora que eu aplico a luz aqui, ó, na parte de fora, por conta de cargas, de reflexão, de dispersão, vai chegar lá embaixo. Então, você imagina, eu estou colando a minha cerâmica, estou colando aqui a minha cerâmica de espessura de 2 milímetros, tenho o meu cimento, a minha resina composta aqui embaixo, colando, a minha luz que entra aqui em cima com 100%, ela chega aqui embaixo com 5 a 10%. Perde-se energia em 2 milímetros, tá? É outro fator importante, não numa restauração direta, mas quando eu estou fazendo uma restauração indireta, estou polimerizando, procurando polimerizar aquele meu cimento, meu agente cimentante, com luz, tá? Por isso que a gente dá preferência a usar cimentos duais, que eles têm duas polimerizações, eles aceitam, eles sofrem a polimerização da luz, mas também tem uma polimerização química que ocorre, digamos assim, em paralelo, para ter mais condição de ter uma certeza de polimerização aqui embaixo, tá? Mas esse dado aqui é importante, tá? Ou seja, além da distância simplesmente física de 2 milímetros, 3 milímetros, ela perde potência, se você tiver algum artefato, se você tiver uma resina, se você tiver algum anteparo de 2 milímetros de resina composta, ela perde-se 90% da minha potência, da energia que eu estou depositando naquele material, tá? Inclinação da ponta. Da mesma forma que, quando eu estou polimerizando um material, eu não chego com a ponta o mais próximo possível, se eu inclinar essa ponteira, ela perde energia. Se você pegar um radiômetro, pegar a ponta do seu fotopolimerizador e colocá-lo 90% em 90 graus em relação à ponta do fotopolimerizador do radiômetro, para medir a potência, vai dar, sei lá, 100%. Na hora que você inclina, mas se você inclina um pouquinho só, essa ponta do seu fotopolimerizador cai facinho para 80%. Então, mesma coisa, de novo, gente, de novo. Isso aqui é técnica. Isso aqui não é qualidade de material, não é qualidade de adesivo. Você fez tudo bonitinho, usou o melhor material, usou o melhor adesivo, fez um preparo magnífico, fez isolamento absoluto, fez tudo aquilo que o figurino manda, tá? Melhor material, de melhor qualidade, levou tudo bonitinho. Mas só que você vai lá, ou você não chega com a ponta perto, como a gente já conversou, ou então você chega com a ponta perto, mas começa a conversar, bater um papo e inclina essa ponta. Inclina. Você inclinou, você perdeu energia. Ou você inclinou, perdeu energia, foi menos luz para fotopolimerizar. Foi menos energia para fotopolimerizar, aquele material ficou com uma qualidade de polimerização inferior ao que ele poderia ter tido. Tudo isso aqui é técnica de restauração, tá, gente? Tá? A forma da gente aplicar a luz, a forma da gente inserir na cavidade, a forma de você tomar esse cuidado. Isso aqui é cuidado, a gente tem que ficar olhando. A gente tem que ficar ali observando o que a gente está fazendo. E é muito comum. Agora, veja, a gente está falando em 20 segundos, 30 segundos de tempo de atenção. Eu costumo falar, às vezes, por conta de um cuidado, numa polimerização de 20, 30 segundos, você perde um trabalho todo. Imagina uma reconstrução toda. Tá? Não é que aquela restauração vai cair, vai despencar no outro dia, mas a longevidade dela vai ser muito menor. A possibilidade daquele meu paciente te apresentar uma sensibilidade pós-operatória ela é maior.
tá ok? Então, são cuidados que a gente deve ter na hora que a gente está reconstruindo qualquer elemento dental. Quando a gente estiver cimentando qualquer coroa, seja ela um laminado ultrafino, seja um laminado comum, seja uma coroa em lei, uma coroa total em cerâmica, em cerômero, são cuidados que a gente tem que observar quando a gente trabalha com material à base de resina composta, tá? E a sua fotopolimerização, a sua fotoativação, tá? Veja, um aparelho aqui, um aparelho que permite ele entrar horizontalmente, você consegue aproveitar melhor toda a energia emitida por ele. Uma ponta de um aparelho que tem uma angulação, às vezes, e é menor lá na frente, na ponta final desse aparelho, que o acesso que você tem à cavidade oral é inclinado, você começa a ter zonas escuras de luz, vamos dizer assim, não é que é exatamente escura, mas a forma, o feixe de energia que eu estou jogando sobre aquela restauração, sobre aquela resina composta que eu estou procurando polimerizar, ela acaba se perdendo, ou ela vai para um lugar que não tem resina, ou ela fica num dente, num lugar onde não tem resina. Por quê? A inclinação, às vezes, da ponteira do meu aparelho não permite, ou o meu acesso ali, eu mesmo não tomei um pouco de atenção. Tá? Então, são detalhes técnicos que, eventualmente, faz com que aquela massa, aquela resina, aquela restauração, aquele cimento resinoso que eu estou usando para cimentar minha peça indireta, receba menos energia e polimerize, mas não de uma forma adequada, ou não consiga fazer a conversão da forma que poderia ser conseguida, tá? Há uma conversão, há um grau de conversão, mas não tão adequado ou tanto quanto você poderia ter conseguido naquele momento. Tudo bem, gente? Está todo mundo ouvindo? Todo mundo já dormiu, já foi tomar café? Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Tá ótimo. Tranquilo? Perfeito?